Olá, o meu nome é Fernanda Claudino Prestrelo, eu sou estudante do sexto período do curso de Administração da UFRPE e neste podcast irei compartilhar com vocês a pesquisa que desenvolvi sobre histórias e narrativas institucionais como mecanismo de avaliação apreciativa do papel e atuação das gestoras da Comissão Própria de Avaliação CPA no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal Rural de Pernambuco, PDI UFRPE 2013-2020. Com a orientação da professora Resilda Rodrigues Oliveira, esta pesquisa teve como ponto de partida entender como histórias e narrativas institucionais podem ser utilizadas como mecanismos de avaliação apreciativa do papel e atuação das gestoras da Comissão Própria de Avaliação, CPA. Neste sentido, pode-se compreender como as estratégias transformacionais da universidade podem ser interpretadas através das falas histórico-institucionais dessas gestoras e também como essas narrativas podem representar a face simbólica do poder de transformação exercido pela CPA-UFRPE devido à influência dela sobre as pautas de gestão acadêmica da UFRPE. Para melhor entender este trabalho, vou destacar o que é a investigação apreciativa, bem como o que é a CPA. A investigação apreciativa é uma abordagem e metodologia de mudança criada em 1980 na concepção da tese de doutorado de David Copyrider, psicólogo norte-americano. Em sua pesquisa, o autor observou que as pessoas estavam muito mais abertas a mudanças e se permitiam muito mais mudar quando eram questionadas a respeito do que era positivo e não do que era negativo, ou do que lhes faltava. Por esta razão, a avaliação apreciativa, diferente dos outros tipos de avaliação, é focada no positivo e se afasta da visão negativa ou deficitária no estudo organizacional que se detém na abordagem centrada nos problemas ou em algo negativo. A Comissão Própria de Avaliação CPA foi instituída na UFRPE em 2004, tendo como propósito elaborar e desenvolver uma proposta de autoavaliação institucional, coordenando e articulando os processos internos da avaliação da UFRPE. É composta por 32 membros, com representação paritária de docentes, técnicos, discentes e representantes da sociedade civil referentes à sede da instituição, acrescida de todas as suas outras unidades acadêmicas. Tanto a CPA-UFRPE quanto seus integrantes podem ser vistos como agentes de mudança, pressupondo-se que em suas falas venham a expressar seus pensamentos, tecer considerações sobre o que fazem e evidenciar as relações de trabalho que mantêm uns com os outros, bem como projetam os processos de transformação ocorridos em determinado período. Sabido isto, com base em Copyrider e Whitney, 2006, a execução do trabalho utilizou-se da literatura para a concepção de uma modelagem quadrimensional, associada ao ciclo 5D, com as devidas alterações e adaptações ao estudo da CPA-UFRPE. Neste ponto, compete reforçar o significado do modelo de 5D, através do qual se materializa os preceitos da investigação apreciativa. No primeiro D, definição, procura-se estabelecer o foco e o escopo da avaliação apreciativa. Qual é o foco? Quem deve ser entrevistado e por quem? Que roteiro de perguntas será utilizado? No segundo D, descoberta, busca-se a afirmação da narrativa institucional, que permita analisar e descobrir o que foi bem-sucedido e os fatores que contribuíram para o êxito alcançado. Busca-se identificar e descrever uma experiência das mais exitosas dos sujeitos envolvidos em um projeto ou programa organizacional. No terceiro D, sonho, trabalha-se com a perspectiva de futuro dos participantes desse processo. Pergunta-se a respeito dos desejos que foram almejados e que visão de futuro foi projetada para os 5 anos seguintes vividos pela instituição ou pelo processo de mudança que está sendo avaliado. No quarto D, planejamento, associa-se desejo aos planos de ação de que deram certo, considerando a mobilização de apoios, recursos e estratégias postas em prática. Focaliza-se o que foi feito e quem colaborou em sua proposição ou execução. No quinto D, destino, trabalha-se com as entregas consideradas como os principais produtos de realização de uma gestão. Focaliza-se o que dá sustentabilidade ao trabalho institucional nesse contexto de atuação. Com base nisso, criou-se um protocolo para a entrevista apreciativa, que envolveu 3 docentes que presidiram a CPA-UFRPE entre 2011 e 2020, que fizeram seus relatos identificados com cada etapa do ciclo 5D, constante do modelo quadrimensional. Assim, foram destacados aspectos ligados aos fóruns institucionais promovidos pela CPA-UFRPE, a implantação da avaliação institucional por meio do SIGA, o papel do CPA itinerante, os encontros de autoavaliação nos cursos de graduação, a preparação do relato institucional da UFRPE e como esta universidade está caminhando para o recredenciamento que acontecerá em 2022. São relatos fortes das 3 gestoras da CPA-UFRPE que permitem perceber seus papéis como agentes de mudança e como analisam as entregas consideradas como os principais produtos de sua passagem no momento em que estiveram à frente dessa importante instância institucional da universidade.